Olá, bom dia. Estamos começando mais um programa Saúde em Evidência e a temática de hoje é sobre odontologia estética e os impactos dela na qualidade de vida dos pacientes. Eu, se fosse você, ficava conosco até o final do programa porque tá imperdível. Muito bom dia, estamos começando mais um programa Saúde em Evidência e que bom que você abriu as portas da sua casa em mais um sábado. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a odontologia estética. O que seria a odontologia estética para além de tantas outras coisas que a gente vem vendo, principalmente nas mídias sociais, e a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a dentista, a doutora Rebeca Pacheco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Catarina. Dentro dessa perspectiva de odontologia estética, antes da gente falar dos impactos dela na qualidade de vida dos pacientes, tenho certeza que você que está em casa também pode estar se questionando o que vem a ser a odontologia estética. E ninguém melhor para responder do que uma autoridade no assunto. O que seria a odontologia estética, doutora Rebeca? Certo. Odontologia estética, na verdade, é uma parte da especialidade odontológica chamada de dentística. A dentística é a parte da odontologia que cuida de procedimentos restauradores, alguns tipos de próteses, procedimentos estéticos. E a odontologia estética é uma das áreas da especialidade chamada dentística. Onde a odontologia estética se encontra com a qualidade de vida dos pacientes? Na verdade, a gente tem uma ampla gama de procedimentos hoje ditos como procedimentos estéticos em odontologia. Clareamento, facetas, lentes de contato. E aí, quando a gente entra nessa parte de qualidade de vida do paciente, envolvendo, né, a odontologia estética, a gente fala de transformação. A gente fala de quando o paciente chega no nosso consultório travado, com vergonha de sorrir, a gente escuta o relato do paciente de: ei, doutor, eu tô há tanto tempo sem conseguir tirar uma foto, eu tô há tanto tempo, fui no casamento do meu filho e não consegui sorrir para as fotos, eu não consigo sorrir sem colocar a mão na boca. E aí aquele paciente, ele muda a postura dele quando ele sai do consultório transformado, com o sorriso transformado. Isso é uma parte do procedimento, dos procedimentos que a gente faz em odontologia estética, que a gente vai conseguir abordar ainda hoje. E é interessante demais ver como a qualidade de vida desse paciente muda a partir da transformação do sorriso. Eu tenho relatos de pacientes que conseguiram emprego depois de ter uma transformação estética do sorriso, né? Não somente porque o sorriso abre portas, a gente sabe que as pessoas apreciam que é belo, mas porque a postura da pessoa muda quando ela se sente bem por fora. A postura da pessoa em relação às outras pessoas, elas se sentem confiantes. E isso muda toda uma vida. Então, para além dos procedimentos que a gente tem ouvido muito falar e tem visto muita discussão dos procedimentos estéticos com relação a algum tipo de laser ou a botox, hoje a gente vai focar nessa parte da estética dental. Isso, não é isso é o que eu trabalho, né? O meu trabalho hoje no consultório é voltado para a estética odontológica. A odontologia estética, ela pode ser, a gente pode englobar procedimentos estéticos em odontologia, harmonização facial, diversos procedimentos que são especialidades odontológicas, mas hoje a gente vai falar de transformação do sorriso e como isso impacta positivamente a vida do paciente. Quais são os procedimentos que hoje na clínica são os mais pedidos? Tem os mais pedidos, mas tem também aqueles que são... Porque não é só pedir, né? Tem essa análise, essa anamnese, e aí seria muito bom começar por aí, porque não é só o que você acha que pode ou que deve mudar no seu sorriso, mudar na sua dentição. Existe um protocolo e a doutora Rebeca vai falar um pouco sobre isso pra gente. Exatamente, tá muito difundido, né, a questão das lentes, as facetas em resina, tá? Assim, teve um boom nos últimos anos. E aí a gente está caminhando para uma abordagem muito mais natural hoje em dia. E esse procedimento que é tão procurado pelos pacientes na clínica, que são as facetas em resina, é realmente um trabalho manual. A gente faz dente a dente no consultório.
envolve sessões anteriores, né, sessões prévias de consulta, de avaliação, alguns exames se for necessário, mas a questão das resinas a gente consegue fazer elas em um dia e aí o paciente sai do consultório com aquele sorriso realmente transformado. E aí, além das facetas em resina, nessa mesma linha nós também temos as lentes de contato, e esse nome ficou muito famoso, né, lente de contato. E as pessoas não conseguem muito diferenciar o que é o que. As lentes de contato são feitas em cerâmica e as resinas são confeccionadas em resina composta de alta qualidade, é importante a gente falar disso, né? Diretamente em boca. Então é um trabalho manual, muito artístico do dentista, as facetas em resina. As lentes de porcelana é um trabalho realizado pelo laboratório que a gente cimenta no paciente. São materiais diferentes, técnicas diferentes. Existe diferença no resultado, então, também? No resultado estético, dependendo de quem faça, não. Você muitas vezes não consegue perceber a diferença entre a resina e a porcelana, que é a cerâmica, né? Mas é uma diferença absurda do procedimento em si. A resina composta ela é um procedimento feito pelo dentista em consultório, é algo realmente manual, é artístico do profissional. Então, envolve muito a destreza pessoal do operador, que é o cirurgião dentista. Os laminados cerâmicos, que é o que a gente chama de lentes de contato, são sempre confeccionadas em cerâmica, né? Em porcelana. E aí faz-se um preparo nos dentes, aquele famoso preparo que as pessoas têm medo. Doutora, eu vou ficar com dente de tubarão. E eu queria muito falar isso aqui hoje, desmistificar isso, porque não existe mais. Pode falar. Não existe mais isso de aquele preparo que todo mundo tem medo. Eu ainda vejo na internet, em posts no Instagram, na outra rede, no TikTok, as pessoas têm muito medo. A gente ainda, nesse ano, as pessoas têm medo do preparo. E eu vou colocar uma foto para vocês verem como é o preparo, quando necessário, tá? Quando necessário. E hoje, atualmente, que é minimamente invasivo. Não existe mais, gente, aquele preparozinho que o dente fica parecendo um palitinho, não existe mais. Antigamente era feito assim, hoje a gente faz até para coroa total, que é outro procedimento, quando a gente perde muita estrutura do dente, é outro procedimento, até para coroa total, o preparo hoje é minimamente invasivo, a gente tenta manter o máximo possível de estrutura dentária. Então, eu tô adorando aqui o espaço para falar sobre isso, porque eu falo muito no Instagram, eu sempre falo aos meus pacientes, não tenham medo de desgaste, não existe um desgaste severo. Para a lente de contato, sempre vai existir um pequeno desgaste. A gente precisa abrir espaço para o material aderir ao dente, porque ele vem do laboratório, né? É uma capinha que a gente adere, cimenta ao dente. E no caso da resina composta, a grande vantagem da resina composta é que, na maior parte dos casos, não todos, não gosto de falar do procedimento como se não fosse necessário desgaste, porque não é assim em 100% dos casos, mas em boa parte dos casos a gente não precisa desgastar nada do dente para a gente construir um sorriso ali em cima daquele sorriso, entende? Então a resina composta tem essa vantagem, esse ponto aí a mais a favor dela, que é de, em muitos casos, não precisar fazer esse desgaste e o paciente não depender da etapa laboratorial. A gente faz a consulta prévia, marca o procedimento, faz alguns exames se forem necessários de imagem, e marca o procedimento e o paciente sai com um sorriso transformado em um dia. Há alguns anos, o clareamento dentário era algo que se pedia muito, se fazia muito nos consultórios. Com essas novas técnicas, o clareamento continua sendo um protocolo que funciona? Total, demais, demais. Apesar de trabalhar com facetas, com lentes, eu digo aos meus pacientes que nada é para todo mundo. Então, um paciente muito jovem que chega ansioso no consultório querendo fazer facetas, já contraindiquei a muitos pacientes porque não havia necessidade. Um sorriso bem bonito, que só precisaria de acréscimos estratégicos em resina e um bom clareamento que faria uma diferença 1000%, o paciente sai completamente satisfeito. Então, nem tudo é faceta. A gente vê, infelizmente, como o procedimento ficou muito difundido, né? A gente vê uma sobreindicação, né? A gente vê realmente casos, muitas vezes, infelizmente, mal indicados, executados sem necessidade, onde o paciente só precisaria, de fato, de um clareamento, e é um procedimento, o clareamento, que é seguro, se você realizar em ambiente de consultório, sob supervisão do dentista, tá?
moldeira que você leva para casa, para fazer o clareamento em casa, você não está fazendo sozinho, você está fazendo sob supervisão do profissional. Não é um procedimento seguro para se fazer sozinho, desassistido. É um procedimento extremamente seguro para fazer com o cirurgião dentista, te dando o aparato, as orientações. Então, sim, o clareamento ainda é muito procurado, muito efetivo. A gente tem hoje, graças a Deus, a odontologia evoluiu muito, os materiais com altíssima qualidade, tecnologia investida para que a gente consiga diminuir muito a sensibilidade do paciente durante e após o tratamento. Então, o clareamento dentário ainda é uma opção maravilhosa em odontologia estética para melhorar, para iluminar, né, como a gente fala, o sorriso. Tenho certeza que você que está aí em casa está com vontade de fazer essa pergunta e eu vou fazer para você. A manutenção, seja de lente de contato ou seja das facetas, é uma manutenção que requer de ano em ano, de 6 em 6 meses? Como é que funciona? Porque a maioria das pessoas pensa assim, vou investir no meu sorriso, mas vou ter que ficar fazendo manutenção para a vida toda. É bom a gente falar um pouquinho sobre isso também. Isso, Tudo é para a vida toda, né? Tudo é para a vida toda, gente. Eu sei que muita gente não faz, mas a gente precisa fazer profilaxia. O que é profilaxia? Limpeza de consultório. A escovação diária, mesmo que bem feita, não substitui a limpeza de consultório. Então, se você sabe que você com um dente natural precisa estar ali no dentista pelo menos 2 vezes ao ano, por que você acharia que colocando um material que não é seu, adicionando um material ao seu dente, você não precisaria fazer essa manutenção, essas consultas, né? Pra gente ver como é que tá. Então eu oriento aos pacientes para comparecerem ao consultório depois de realizarem esses procedimentos de facetas e lentes 2 vezes ao ano. As porcelanas não necessitam do polimento em si, mas de consultas de avaliação. Mas as resinas, elas precisam sim, as facetas em resina precisam ser polidas, precisa da consulta também para avaliar como é que tá, se teve alguma trinca, se teve alguma fratura. E esse polimento para a gente manter a cor, apesar que a gente utiliza excelentes materiais que garantem longevidade, garantem uma qualidade estética, manutenção do brilho, mas a gente precisa estar ali 2 vezes ao ano fazendo esse polimento para a gente conseguir manter brilho e manter cor. Para você não quer fazer uma faceta, fazer um investimento desse e depois estar com amarelamentos, né? Esse e outros assuntos a gente vai continuar daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo, e eu vou responder, doutora Rebeca, na verdade, vai responder uma pergunta de um internauta. Fica comigo que a gente volta daqui a pouquinho. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas,
cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e vamos começar, é claro, agradecendo aos nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Lojas LW e Memorial Imagem. Uma pergunta que chegou para a gente nas nossas redes sociais, eu tenho certeza que você já nos segue nos canais tanto da TV LW quanto da TV Nova Nordeste, pelo Instagram e pelo YouTube. Doutora Rebeca, tenho a necessidade de usar aparelho ortodôntico. Fazer facetas elimina a necessidade de usar aparelho? Jamais, jamais. Isso eu falei que contraindico facetas e lentes em alguns casos. Esse é um dos casos que eu não faço e eu oriento o paciente a passar pelo tratamento ortodôntico prévio. Às vezes o paciente tem uma insatisfação, paciente jovem, tem uma insatisfação grande com o sorriso, com apinhamentos, que são dentes um sobre o outro, né? A arcada dentária não comporta o tamanho daqueles dentes, porque é muito matemática a odontologia, né? A arcada dentária precisa ter o tamanho para ser harmônico e caber tudo direitinho. Os dentes somados precisam ser do tamanho da arcada. E nem sempre isso acontece, nosso corpo não é assim, perfeito, né? E às vezes a gente tem apinhamentos, diastemas, que são os dentes separados muito grandes. E o paciente chega ao consultório com o anseio de melhorar o sorriso, sem querer passar pelo tratamento ortodôntico, porque a gente sabe que não é tão confortável fazer tratamento ortodôntico, né? Envolve um processo, um tempo, dói um pouco, mês a mês você está ali fazendo aquele acompanhamento e, infelizmente, não é assim que funciona. As facetas, elas não têm a intenção, elas não têm a função de corrigir apinhamentos severos, né? Que muitos casos o paciente vem procurando a gente com apinhamentos severos para corrigir nas facetas. Esse não é o objetivo das facetas em resina. Nós conseguimos corrigir o que com as facetas? E com lentes também, né? Com a porcelana. Diferença de cor entre um dente e outro, textura, volume, diferença de tamanho. Então a gente consegue equilibrar a estética do sorriso, deixar o sorriso harmonioso. Mas quando a gente tem um paciente que precisa desapinhar os dentes, que precisa alinhar, e isso envolveria um desgaste dentário muito grande para poder fazer as facetas, eu particularmente contraindico. Sei que tem profissional que faz, mas eu não concordo, não gosto desse tipo de abordagem. Prefiro que o paciente passe antes pela ortodontia prévia, porque isso é um tratamento que eu preconizo, né, que a gente atualmente está preconizando, que é a odontologia minimamente invasiva. Então, o máximo que a gente consiga preservar da estrutura dentária sadia, a gente vai fazer. Então, antes a gente faz o tratamento ortodôntico, caso o paciente precise, depois as facetas em resina, caso o paciente precise, ou porcelana. Se esse apinhamento ou se esse desnível, essa diferençazinha aí for muito pequena, a gente consegue sim melhorar com as resinas, mas via de regra, tratamento ortodôntico quando necessário, procedimentos estéticos depois. Tem idade mínima para fazer uma faceta, por exemplo? Não, idade mínima não tem. Por exemplo, tem pacientes jovens que sofreram um trauma dentário, por exemplo, e precisaram fazer um tratamento de canal. E aí aquele dente depois de um tempo escureceu. Já fiz faceta em resina em um dente só, que dá um resultado bacana também. Em um dente só em pacientes jovens, com 17, 18 anos, 20 anos, já foi feito, em casos de necessidade. Existe também pessoas que têm uma insatisfação grande com a estética, porque a gente tem, né, formatos anatômicos do sorriso que a gente considera mais bonito. E nem todo dente é do mesmo jeito estético, né? Todo mundo acha mais ou menos parecido o que é bonito. A gente meio que padronizou aquilo ali, que é bonito. E aí os pacientes procuram, mesmo jovens, se sentindo um pouco constrangidos, excluídos. Excluídos, sentem vergonha de sorrir. Dentes, assim, é uma coisa que acontece bastante no consultório. A gente tem uma prevalência grande que é de dentes conoides, principalmente os incisivos laterais. Então, são casos que se aplica a gente fazer essas intervenções em pacientes mais jovens. Mas eu gosto de dizer aos pacientes, quanto mais para frente você fizer esse tipo de intervenção, melhor.
é uma reabilitação total aditiva. Então, a gente está adicionando material ao dente. Eu trabalho com isso, mas eu gosto de deixar as coisas extremamente claras para o meu paciente. Não costumo dizer que é um procedimento completamente reversível, porque não é. Dá para tirar, se você não quiser mais ficar com as facetas, com as lentes de contato não, tá? Mas as facetas em resina dá para remover, porém, seu dente nunca mais vai ser exatamente como ele era. A gente faz aquele polimento, tira com todo o cuidado do mundo. Então, a gente vai remover se o paciente não quiser mais ficar com as facetas. Não, isso nunca aconteceu no consultório, mas pode acontecer, o paciente pode querer remover esse trabalho. E dá para tirar. Só que não é verdade você dizer ao paciente, não é justo você dizer ao paciente que o dente dele vai ser exatamente como era. A gente adesivou, a gente colou um material ali em cima daquele dente. Por mais que a gente remova com todo o cuidado do mundo, foi colocado o adesivo ali uma vez, o dente não vai ser exatamente. Se você pegar um microscópio e observar o dente que nunca sofreu nenhuma intervenção e o dente que passou por um processo, por um procedimento e foi removido, eles não são iguais. Então, a gente precisa racionalizar a indicação desses tratamentos estéticos. Por mais que a gente trabalhe com isso, que seja maravilhoso, isso muda a vida das pessoas. É importante, é como escolher fazer uma plástica no nariz ou não. Não é algo que você decide assim, de supetão. Você precisa procurar um profissional ideal, alguém que trabalha de acordo com as características que você busca. Você precisa pensar realmente sobre isso, se é algo que você deseja. Porque realmente é um procedimento, eu gosto de falar que é um procedimento definitivo, que a pessoa não faz querendo tirar. A gente consegue trocar tranquilamente, mas é como eu falei, o dente nunca mais vai ser exatamente igual que ele era depois que você faz um procedimento estético de lente de contato ou de faceta em resina. A lente de contato, mais ainda, porque a gente precisa fazer aquele micro preparo, né? Então, doutora, eu desisti, não quero mais ter lente. Mas aí não é assim, né? Não é bem assim. Você não vai remover a lente e deixar o dente com aquele preparo ali, que foi realmente desgastado. Então, realmente é necessário pensar, conversar com o paciente conversar com o dentista, procurar o profissional, passar por aquela consulta extensa que a gente gosta de ter, orientando o paciente, dizendo prós e contras. Porque não é só a beleza, você precisa realmente decidir junto com o profissional qual é o procedimento ideal para você. E tudo que diz respeito à estética é importante que você já se veja, nesse caso, com aquele sorriso. Então, acompanhar o dentista que você tiver ali, 2, 3 dentistas que você recebeu indicação, prestar atenção nos antes e depois. Exatamente. Que a gente está mostrando e vai mostrar mais aqui no programa, para ver se você se identifica mais com o trabalho de um profissional ou mais com o trabalho de outro, porque você precisa começar a visualizar-se com esse novo sorriso. Exatamente. Não é, doutora Rebeca? Em muitos casos, dessas fotos que a gente conseguiu mostrar agora, alguns casos é o desejo do paciente de ter um sorriso bonito, um sorriso mais harmônico, mais estético. Em outros casos, uma dessas fotos que passou agora, da moça de batom rosa, era realmente uma necessidade de fazer essa transformação. E a vida dela, nesse sentido aí, mudou completamente. Ela canta, essa paciente do batom, na foto, e ela me acompanhou por muito tempo. Sim. Apesar de precisar. Não era apenas, quero melhorar um pouquinho o contorno, o formato, o tamanho. Não, ela estava com um sorriso para ela muito insatisfatório, mas mesmo assim ela acompanhou, ela conversava comigo, respondia os casos que eu postava, ficava ali tendo aquele contato. A gente teve um contato virtual muito grande antes de ter o primeiro contato como consulta formal. E ela disse que veio de Recife para cá para fazer comigo porque sentiu confiança no que via diariamente pelas redes sociais. E graças a Deus que a gente tem a rede social hoje em dia para mostrar nosso trabalho, né? Porque o paciente consegue entender, perceber se aquilo ali é para ele ou não. E ela, mesmo tendo uma necessidade muito grande de realmente fazer o procedimento, ela esperou, ela foi sentindo se aquilo ali era realmente o que ela buscava. É muito importante isso, porque toda decisão permanente, ela não deve ser norteada por emoções temporárias. Exatamente. E aí ajuda bastante a gente a pensar e se permitir ter esse tempo até a tomada de decisão. A gente volta, mas daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório?
Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Estamos de volta para mais um bloco do Saúde em Evidência e agradecer aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Lojas LW, Líder Empresarial e Memorial Imagem. Doutora Rebeca, a gente terminou o último bloco falando exatamente dessa questão de o paciente pensar e repensar com que profissional decidir fazer, se visualizar antes com esse sorrisão. E aí eu fiquei aqui me perguntando quais são as tendências da odontologia estética, porque tudo envolve moda, o modismo. Isso. Então, o que era bonito há algum tempo, Exatamente. também na odontologia estética é assim? Existe essa, com certeza, existe muito essa passagem, né, pela tendência, pela moda, infelizmente, mas é verdade. Há alguns anos, quando a gente começou, isso não é novo, tá, gente? Não é novo. Intervenções estéticas em odontologia não é algo novo, mas se difundiu há pouco tempo por conta da internet, porque a gente vê famosos usando hoje em dia, né? E o que é que tem acontecido, né? No início desse boom de lentes, facetas, existia aquele sorriso extremamente branco, era a preferência do paciente. E os profissionais acatavam isso, porque na verdade era realmente um desejo da maioria dos pacientes. Um via no outro, achava bonito, achava diferente. Só que nós, dentistas, a gente tá assim, dando graças a Deus, porque à medida que isso foi, o tempo foi passando, os pacientes mesmo começaram a perceber que não era tão legal. Existe uma tendência fortíssima hoje em vários segmentos, que é imitar o natural, é a odontologia biomimética, né? Que realmente significa isso, mimetizar é imitar, é tentar se assemelhar. E aí a gente tem cada dia mais enveredado aí por esse lado de imitar a natureza. Quanto mais parecido com o dente natural, melhor. E os pacientes estão notando que isso realmente é belo, que é bonito imitar a natureza, fazendo aquelas correções necessárias, deixando aquele sorriso harmônico, mas imitar a natureza realmente é bonito e o paciente tem apreciado. A gente tem visto uma migração do desejo do paciente. Deixou de ser aquele sorriso branco, extremamente artificial, das lentes do passado, para a busca de um sorriso mais natural, harmônico e natural.
Ok. Podemos agora entrar numa parte que a gente gosta muito aqui do programa, que é do que é verdade e do que é mentira. Vamos lá. Sobre a odontologia estética também, claro que a gente tem, acredito que tenha, muita coisa do que é verdade e o que é mentira. E a primeira pergunta que a gente tem aqui é o seguinte, parece grotesco, mas vamos lá. Se alguém teve dúvida, pode ser a dúvida de você que está aí em casa também e a gente já vai esclarecer com a doutora Rebeca. Quem fez faceta não tem mais cárie? Na verdade, não. Seria muito bom, né, Catarina, se fosse assim. Vocês não vão se livrar disso, dos cuidados diários e das idas ao dentista, não só para fazer a manutenção, mas para fazer a profilaxia dos dentes, né? Só porque fizeram faceta. Infelizmente, é uma notícia que eu tenho que dar. Faceta em resina, lente de contato não protege os dentes da cárie. Você precisa ter seus cuidados, você precisa ter uma dieta baixa em açúcar. Isso aí é bom para todo o corpo, né? Mas para os dentes também. Precisa ter uma dieta baixa em açúcar, você precisa cuidar realmente da sua higiene todos os dias. Não esquecer do fio dental, principalmente agora, depois dessa intervenção estética de facetas e lentes. Se você cuidava, na verdade é isso, se você cuidava antes, você vai precisar redobrar esses cuidados. Lembre-se que você agora tem um material adicionado à sua estrutura dentária, então você vai precisar cuidar dessa interface aí, para que não tenha problema. Limpar, higienizar corretamente, e a gente já pode falar sobre materiais, escova de dente, pastas que eu indico ao paciente no consultório, tanto para quem não tem faceta quanto para quem tem, que são pastas menos abrasivas, escovas o mais macia possível, né? A gente tem marcas que a gente indica em consultório, mas não é realmente aquilo ali a única alternativa, tem outras alternativas no mercado, boas também, que o que importa, na verdade, é você utilizar a escova macia para que você prolongue a vida útil desse trabalho. E, em caso de dentes naturais, que a gente está falando também, a gente precisa falar de prevenção, para que você mantenha a saúde do seu sorriso, para que você não cause desgastes desnecessários, para que você não cause retrações gengivais. Então, escova macia sempre, é o meu mantra, escova macia. Além de macia, qual é? Eu sei que é uma dúvida de todo mundo que está em casa. Nem diga que você não tem essa dúvida, que eu sei que você também tem essa dúvida. De quanto em quanto tempo se troca a escova de dente? Tem essa coisa de 3 em 3 meses, mas isso depende. Você vai pegar um paciente que escova com muita força, que não pode, tá, gente? Não pode. Você vai ver que a escova daquele paciente, em 1 mês e meio, vai estar extremamente desgastada. Vai estar aquela escova toda aberta. E em outro paciente, a escova com 1 mês e meio está nova. Então, o cuidado também. Mas, via de regra, de 3, 4 vezes ao ano, você pode trocar a sua escova. Teve uma gripe ou um resfriado, descarta a escova, pega outra escova nova. Ok. Sempre macia. Sempre macia. Lembre-se disso, sempre macia. Lá na embalagem vem dizendo. Na verdade, é melhor até a ultra macia. Tem dizendo na embalagem, ultra macia. Mas aí a macia, ultra macia já tá ótimo. Pronto. Vem Na dizendo próxima assim, ida ao nunca supermercado... média dura, nunca. Na próxima ida vocês observem direitinho. Escova dura para limpar sapato, gente. Para fazer limpeza, né? Dente não, nunca, jamais. Ultra macia. Para limpar também prótese dentária. Eu indico a escova mais rígida. Para os dentes, não. É mito ou é verdade que clareamento dentário enfraquece os dentes? É mito, total mito. Clareamento dentário não enfraquece os dentes, não enfraquece de jeito nenhum. Nem deixa mais sensível? Aí é outro ponto. Sim, isso aí é uma questão. O clareamento dentário é feito com um material chamado peróxido de hidrogênio, que tem um potencial para sensibilizar, realmente. Só que aí quando esse clareamento ele é bem conduzido, quando a gente faz realmente a anamnese de forma correta, quando a gente identifica naquele paciente a presença prévia de sensibilidade ou não, a gente consegue conduzir esse tratamento, porque clareamento é um tratamento, tá? A gente consegue conduzir melhor esse clareamento. Aí a gente faz um tratamento para sensibilidade antes, o paciente relata conforto durante as sessões de consultório e durante a utilização da moldeira em casa, né? Que é aquele clareamento supervisionado, na verdade, é o que chama vulgarmente de clareamento caseiro ou clareamento supervisionado. Mas existe sim o potencial de sensibilizar os dentes pelo peróxido de hidrogênio, que é o princípio ativo do clareamento dental. Mas digo novamente, o clareamento dental precisa ser bem conduzido pelo profissional, precisamos fazer uma anamnese adequada antes de iniciar esse tratamento, que é o clareamento, e aí a gente vai conseguir conduzir o paciente para um dente
branco, um branco bacana, bonito, sem que ele precise passar por dor nenhuma. É verdade ou é mentira que uma gengiva, quando sangra, é um indicador de alguma doença? Exatamente, a gengivite, né? A inflamação das gengivas, que é o periodonto ali de proteção dos dentes. A gengiva sangrando é um sinal de que a gente está ali com uma inflamação local ou generalizada. Muita gente ainda fala, eu não passo fio dental porque minha gengiva sangra. Tá sangrando porque não está passando fio. A higiene está sendo deficiente. Continue passando fio dental, continue fazendo sua escovação com a escova macia, direitinho, todas as vezes que comer, passar o fio dental antes de escovar os dentes, tá? Preferencialmente todas as vezes que escovar, mas se não der mesmo, pelo menos uma vez ao dia passar o fio dental antes de escovar, porque aí você já elimina aqueles resíduos maiores de alimento e aí a escova vem fazendo um papel mais facilitado, né? Fazendo o papel dela de maneira mais fácil. Mas a gengiva sangra porque está inflamado. E não é o fio dental que está fazendo sua gengiva sangrar. É o fato dela estar inflamada e extremamente frágil. Quando você passa o fio dental, ela sangra. Se você continuar insistindo, em 3, 4 dias você vai perceber que esse sangramento já não existe. E você vai continuar fazendo a limpeza da sua gengiva, desses espaços interdentais, com tranquilidade. Vamos aqui à última pergunta do é verdade ou é mentira. É verdade que uma vez feito facetas, o paciente fez as facetas, não tem mais o risco de quebrar os dentes? Outro mito, né? De quebrar, Seria bom, no caso, né? a faceta ou o dente? A faceta em si, né? Creio que sim. Creio que seja a faceta. A pergunta é a faceta. Bom, o dente, se a gente tem um dente natural que pode sofrer fratura, né? Não é raro chegarem, principalmente pacientes jovens, adolescentes e adultos jovens, com fratura nos incisivos centrais, principalmente os superiores, porque é o que vai primeiro, né, numa queda. Se é um dente natural, que o esmalte dentário, acho que quase todo mundo sabe que é a estrutura mais forte do corpo, né, mais resistente. Se ele quebra, imagina um material que foi desenvolvido em um laboratório. Então, sim, gente, pode quebrar, sim, com certeza. Mas por que eu gosto tanto da resina composta? Porque ela oferece uma possibilidade de reparo muito rápida. A porcelana não é assim, tá? É um material excelente, a porcelana, inclusive, é um material mais resistente, mas quando ela quebra, não é tão simples assim como a resina composta da gente fazer esse reparo. No caso da porcelana, em alguns casos, quando essa faceta em porcelana é fraturada, em alguns casos a gente precisa remover, trocar a lente toda. E no caso da resina, não. Ela é um material, a resina composta é um material muito versátil, muito... claro que depende total da capacidade do operador, mas ela fornece para a gente essa facilidade de utilizá-la para fazer um reparo imperceptível nessa lente fraturada. Então, sim, a resposta é que é mito. Você pode quebrar, sim. Pode quebrar tanto o dente natural quanto a faceta em resina, mas existe uma tranquilidade muito grande em fazer esses reparos. Mais uma vez aqui a gente fala sobre a importância de você estar escolhendo bem o profissional que vai conduzir esse processo, esse procedimento. Por quê? Porque tem muita coisa na internet. O acesso à internet hoje, claro que tem as benéficas, mas também tem a parte muito ruim da história. E sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco. Eu aguardo você. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo.
Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Estamos de volta para mais um bloco do Saúde em Evidência e agradecer aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Memorial Imagem e Lojas LW. Doutora Rebeca, estamos chegando ao final, é o último bloco do nosso programa e eu gostaria de saber qual é a conduta ideal ou a conduta que você escolhe todos os dias, entendendo que existe uma ética que rege o trabalho da odontologia e também da odontologia estética. Como essa conduta, quando confrontada com as expectativas dos pacientes. Talvez chegue no seu consultório, eu acredito que seja comum, um paciente com alguma foto que viu no Instagram de alguém ou algum vídeo, eu quero o meu dente assim, eu quero esse sorriso. Como lidar com esse tipo de situação dentro da ética? Você não tem ideia de como isso acontece. Parece mentira, mas não é não. A gente recebe muito. Por conta de ter essa grande exposição, a quantidade vasta, né, de imagens na internet, de todo tipo de coisa, obviamente que tem de trabalhos estéticos, no Instagram, no próprio Google. E o paciente encontra, ele procura ali, quando ele coloca na cabeça que ele quer, quando ele decide, né, que ele quer fazer um procedimento estético, um trabalho estético no sorriso, obviamente a gente é assim, né? A gente começa a pesquisar, a gente começa a procurar o que é que a gente gosta, o que é que a gente quer e acaba se identificando com um certo tipo de sorriso. Achei esse aqui lindo, então eu vou salvar. Quando eu for para a consulta com a dentista, eu vou mostrar ela, vou dizer que é daquele jeito que eu quero. Isso acontece muito, muito, muito mesmo. E aí o paciente chega, doutora, então, quero fazer facetas e eu quero desse jeito aqui. E aí vem com a fotinha dele, do sorriso que ele quer, às vezes até vídeo. Mas tem paciente que é tão detalhista que manda vídeo do jeito que ele quer. E a gente precisa conversar com o paciente e mostrar para ele, fazer ele entender que não é possível a gente imitar completamente o sorriso de ninguém. É a nossa digital, né? Na verdade, na boca. Não existe uma arcada dentária igual a outra, tanto que é uma forma de identificação pós-morte, né? Verdade. Então é impossível a gente pegar um sorriso e copiar e você trazer para o seu dentista e ele fazer exatamente igual a você. Eu utilizo essa expectativa do paciente, Catarina, como uma maneira de guiar meu procedimento para personalizar ao máximo que eu conseguir, porque eu sei que apesar da gente hoje estar, como eu já falei anteriormente, imerso nessa era da odontologia mais natural, né? Tem paciente que ainda quer um sorriso mais branco, um sorriso menos caracterizado. E é isso eu considero importante quando o paciente traz referências para que a gente consiga entender do que é que ele gosta e a gente consiga personalizar a construção desse novo sorriso da maneira que o paciente se sinta confortável em tê-lo. Não adianta de nada a gente construir um sorriso para o paciente olhar no espelho depois e não se sentir confortável com aquilo. Embora exista aquele tempo de adaptação, né, do novo sorriso na boca, existe poucos dias que o paciente acha ainda um pouco novo, mas o paciente precisa se identificar com aquilo. E eu utilizo as fotos, esses vídeos, essas referências que o paciente traz para mim como uma maneira de entender o que ele gosta. Agora, é muito importante que a gente explique para o paciente que não vai ficar idêntico, porque uma arcada dentária é uma, a do seu amigo é dele e a sua é sua. Então, é impossível a gente fazer exatamente igual. É muito bom também, e eu quero que a produção agora coloque aí as imagens para você que está em casa acompanhar. É claro que a gente guarda o nome e a imagem de identificação da pessoa, mas essa senhora que você fez aí uma transformação no sorriso, Rebeca, explica aí pra gente o que foi feito nesse sorriso, porque afinal de contas a gente vai fechar com chave de ouro que estamos falando de odontologia estética e qualidade de vida. O que foi exatamente? Essa vida certamente mudou.
Esse caso é muito bacana, porque tem até um vídeo no Instagram com o caso dessa paciente. No final, quando ela olhou no espelho, ela se derreteu. Ela chorou muito, porque aquilo ali era o sonho dela. Era o sonho da vida dela. A gente fala que procedimentos reabilitadores, né, quando o paciente perdeu um dente, o padrão ouro hoje é o implante dentário. Né? A gente sabe disso, que o padrão ouro em reabilitação para dentes perdidos, dentes extraídos, é o implante. Nesse caso aí específico, o que é que foi feito para que essa paciente saísse do consultório com esse sorrisão maravilhoso que a gente viu? Nesse caso aí, Catarina, dessa foto, desse caso aí que está aparecendo agora, foi o caso dessa senhora que eu falei para vocês, que ela ficou muito emocionada quando a gente concluiu e mostrou para ela o tratamento, mostrou o resultado do tratamento, na verdade. E o que a gente fez aí? Como eu falei para vocês, o implante dentário é realmente a melhor opção, mas não foi possível fazer o implante nesse caso. Então a gente fez 2 próteses adesivas, muito bem confeccionadas em fibra de vidro, com todo o cuidado necessário, um preparo minimamente invasivo, como vocês sabem, a gente já falou aqui várias vezes, extremamente cuidadoso, cauteloso. E aí a gente fez 2 próteses adesivas superiores, 3 facetas superiores, que foi no caso aí nos 2 incisivos centrais e no incisivo lateral. E fizemos embaixo 7 facetas em resina, para corrigir diastemas e melhorar a cor, a textura e deixar os dentes mais uniformes. E ficou bem legal. Essa paciente, ela ficou assim, nas nuvens. Ela foi embora tão satisfeita, tão feliz. E foi uma paciente que veio de outro município também. Exatamente. Como você já tinha dito que veio uma de outro município. Essa paciente é de longe, ela é de outro estado, na realidade. É de outro estado. E veio também e saiu aí com um sorrisão. Doutora Rebeca, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. E esse é o momento que a gente primeiro agradece a sua gentileza de estar aqui conosco, contribuindo para levar mais saúde para os nossos telespectadores, que todos os sábados, às 10 horas da manhã, estão aqui conosco. Então, muito obrigada por estar aqui, em nome da TVLW, em nome da TV Nova Nordeste. Muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, Catarina, de estar sendo entrevistada por você na TVLW. Obrigada. Muito, muito gratificante. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Amei muito, muito, muito ser entrevistada aqui na TVLW hoje. E é claro que você que está aí em casa quer saber qual o Instagram da doutora Rebeca, o WhatsApp, o contato dela, porque se veio uma paciente de outro estado, que a gente mostrou, certamente tem vários outros casos, e de outros municípios também, esse programa, desde a região metropolitana do Recife até Serra Talhada. Então, você que nos assiste aí nesse intervalo territorial, fique muito à vontade para vir a Arco Verde, conhecer Arco Verde ou revir em Arco Verde, para você estar sendo atendido aí por doutora Rebeca. Então, sinta-se à vontade, a câmera é toda sua. Passe os seus contatos, como as pessoas encontram a doutora Rebeca. Gente, vocês podem me encontrar no Instagram, meu Instagram pessoal, doutora.dra.Rebeca Pacheco, e no WhatsApp da Clínica Renovare, que é a minha clínica aqui em Arco Verde. Catarina, licença, eu vou passar o número da clínica, certo? À vontade. 879-9131-3455, vocês encontram a gente lá. Podem entrar em contato, vai ser um prazer recebê-los. Marca uma consulta, diz que viu a entrevista aqui na TVLW, na TV Nova. Doutora Rebeca vai atender você porque você merece sorrir novamente, voltar a sorrir, sorrir com tranquilidade, sorrir de forma espontânea. Afinal de contas, a vida já está tão pesada, tão difícil. Sorrir mais faz muito bem à saúde e por isso que o tema foi esse. Foi falar sobre as implicações da odontologia estética na qualidade de vida dos pacientes. É essa a missão do programa Saúde em Evidência, levar para você o maior número de informações possíveis para que você se sinta cada vez mais dominador de conteúdo sobre saúde e que você tenha o nosso desejo, cada vez mais dias desfrutando de saúde, de qualidade de vida e de bem-estar. O nosso muito obrigada, até sábado que vem.